E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui, meus saleiros e minhas luminárias. Hoje nós vamos falar um assunto aí interessante que cria muitas dúvidas e polêmicas. Vamos falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Vem comigo que eu te explico. Na verdade, quem explica não sou eu, quem explica é a Bíblia. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Espero que sim. Quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aí, por favor. Estamos chegando a 2.500 inscritos. Divulga esse trabalho aqui, que é uma maneira de a gente falar do Evangelho, falar da Bíblia de uma maneira bem tranquila, bem solta, para você entender facilmente. E também nos siga no Instagram e no TikTok. Pois é, estamos lá, nos dois. Segue lá a gente também, tá bom? Sempre falando de Jesus, levando um conteúdo de qualidade para os adolescentes, para os jovens, para toda a família, tá bom? Bom, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Rapaz, quando eu era pequeno, eu ouvia falar nos 4 cavaleiros do Apocalipse, eu morria de medo. Eu ficava imaginando, nossa, vai ser uma coisa doida no fim dos tempos, o mundo vai acabar e tal. Mas cresci, estudei a Bíblia e entendi que os 4 cavaleiros do Apocalipse não serão exatamente 4 cavaleiros que vão aparecer no cavalo e tal, não sei o que, aquela coisa. São períodos de tempo, meu amigo. É isso mesmo. A Bíblia nos ensina que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são um período de tempo que já aconteceu. Não, é sério, já aconteceu. Você pode estar se assustando aí. Não vai acontecer. Já aconteceu. E esses cavalos, né, os cavaleiros nos seus cavalos, são um cavalo branco, vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. O que isso significa? A gente vai entender isso daqui. Bom, o cavalo branco, branco na Bíblia significa pureza. E esse cavalo branco, ele significa um período de tempo que foi do ano 31 até o ano 100, o primeiro século ali da igreja primitiva. E por que essa pureza? Porque vivia o verdadeiro evangelho pregado por Cristo. Eram os discípulos que eram os líderes. Então essa igreja, ela era pura, ela vivia um evangelho verdadeiro. Os ensinamentos que os discípulos passavam, eles eram puros. Eles usavam a Bíblia que eles tinham, né, que era o Antigo Testamento, que nunca foi abolido e revogado. Eles usavam o Antigo Testamento. E entre as cartas deles ali, né, Paulo mandava as cartas animando os irmãos e tal, aquela coisa toda. Mas eles não tiraram nada da Bíblia que eles tinham. Eles não tiraram nada para poder pregar o Evangelho. Eles ensinaram o que realmente estava ali. Infelizmente hoje, as pessoas tiram o que está na Bíblia para poder pregar de uma maneira das coisas que eles querem. E o segundo cavaleiro? Então, só voltando aqui. O primeiro cavaleiro é um período de tempo, do ano 31 ao ano 100. E significa a pureza ali que viveu a igreja primitiva. O segundo é um cavalo vermelho. E esse cavalo vermelho vai do ano 100 ali, né, até o ano 313. E vermelho na Bíblia significa sangue. Pois é, esse período do ano 100 ao ano 313 foi um período de muito sangue derramado, sangue dos cristãos. Porque Roma era uma Roma pagã e ela não aceitava que o evangelho fosse distribuído, disseminado igual estava sendo. E a gente sabe ali que a história, né, nos mostra, se você for nos livros de enciclopédia, vai mostrar ali que as pessoas morriam perante plateias gigantescas. Os cristãos eram mortos se não negassem a Jesus Cristo e muitos tinham as marcas de Cristo. Como assim as marcas de Cristo? Muitos eram mutilados, eram cegos por serem seguidores de Cristo. E por que faziam isso? Na cidade sabia, ó, aquele ali, ele era cristão. E as pessoas zombavam, as pessoas espancavam aqueles que eram a mão cortada, um braço, um olho furado. As pessoas judiavam deles. Então, foi um período muito triste e muito difícil para os cristãos. E é nesse período que surge uma frase que se dá a autoria dela a Tertuliano, que é muito conhecida, né? Você talvez já até ouviu falar dela, que fala o seguinte: o sangue de cristão é como semente. Quanto mais derramado, mais nasce cristão. Então, em 313 ali, Constantino, como imperador, ele assina um edito em Milão que coloca temporariamente, tá, a perseguição aos cristãos acaba. É temporariamente. Isso, vamos dizer assim, é só um leve engano. E aí entra o outro período de tempo, o cavalo preto.
E o Cavalo Preto ele vai do ano 313 ao ano 538. É um período onde Constantino, ele assinando o Edito de Milão, ele acaba com a perseguição aos cristãos. O que aconteceu? Constantino se converteu ao cristianismo. O imperador romano se converte ao cristianismo, só que ele não se converte a um cristianismo puro. Ele começa a trazer alguns dogmas, ele começa a trazer alguns costumes que eles tinham. E daqui a pouco some a imagem do imperador e entra a imagem dos bispos. E dão procedimento a isso. Inclusive, não estou falando mal aqui de favor de católico e tal, mas já cansei de falar isso aqui em vídeo meu, o Papa Francisco já pediu perdão sobre essas coisas que aconteciam. Por quê? Porque começaram a se colocar tradições, que até hoje a igreja tem, começaram a colocar dogmas que não estão na Bíblia e vão contra a Bíblia. Exatamente. Alguns deles são o seguinte: em 321 se coloca um decreto em que domingo deve ser adorado, e não sábado como os apóstolos faziam, como Maria, mãe de Jesus, fazia, guardava o sábado. Em 321 esse decreto é colocado por Constantino, mais por uma parte civil. Em 364 a igreja toma esse dogma e institui religiosamente o domingo para ser guardado pelos cristãos. Outro dogma, outra tradição também que nós temos é a adoração aos mortos. E a Bíblia fala que quem morre volta ao pó da terra, ela não está nem no céu e nem no inferno. Isso é bíblico, que essa pessoa vai ressuscitar quando Cristo voltar. Como eu falei aqui, do culto aos mortos, começa então também a doutrina do purgatório e o pagamento de indulgências. O que era o pagamento de indulgências? Um parente meu faleceu. E esse parente meu, ele não era muito bom, não era muito ruim, ele está no purgatório ali. Eu tinha que pagar para que ele fosse para o céu. Se eu não pagasse, ele iria para o inferno. Isso é um dogma que a igreja trouxe e que a Bíblia refuta. Como eu falei, a Bíblia fala que quem morre, os mortos não sabem de nada. Paulo fala isso, também Moisés fala isso quando escreve o livro de Jó. Entendeu? Então a gente tem que buscar entender a Bíblia. O Cavalo Preto é por quê? Porque começa a entrar um período onde a doutrina pura, a pureza que veio dos discípulos, começa a ser jogado por terra. Como Daniel falou que o diabo queria fazer, jogar a verdade por terra. Então, começa a manchar a verdadeira doutrina de Cristo. E por fim, nós temos o Cavalo Amarelo. É um período de tempo que vai de 538 a 1517. Esse período termina com a reforma protestante ali, iniciada por Lutero. Eu falo que nem foi iniciada por Lutero, porque antes de Lutero já vieram outras pessoas debatendo, indo contra os dogmas da igreja da época, querendo que a Bíblia fosse realmente respeitada. Pessoas como João Wycliffe, que é considerado o arauto da reforma, o que começou. Nós temos também João Hus, Jerônimo de Praga, entre outros. Então, por que amarelo? Porque era uma religião pálida. Era uma religião que tinha... Se você ler lá na Bíblia, está falando que a aparência desse cavalo, desse cavaleiro, era como de morte. Uma aparência pálida, morte. Ou seja, a verdadeira doutrina foi manchada e agora ela estava morrendo. E nesse período, lembra que Constantino fez um decreto para não perseguir os cristãos? Nesse período começa a se perseguir os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que iam contra os dogmas da igreja. Inclusive, nesse período, era proibido estudar a Bíblia. Por que era proibido estudar a Bíblia? A igreja proibindo de estudar a Bíblia? Porque se as pessoas começassem a estudar, iriam ver que as imposições dos líderes religiosos não tinham nada a ver com o que a Bíblia ensinava. Tanto que quando Lutero leu a Bíblia, uma Bíblia acorrentada, no mosteiro onde ele estudava, a Bíblia ficava em correntes. Lutero começou a ver que tinha umas coisas erradas. João Hus, voltando um pouquinho antes na história, ele fazia a missa em latim. As missas eram feitas em latim, ninguém entendia nada do que estava falando. Por quê? Porque se falasse o que estava, as pessoas iam entender e ver que aqueles dogmas ali eram contra a Bíblia. Então a fé se tornou uma fé pálida. O homem se tornou mais importante do que a Bíblia. A Bíblia é nossa regra de fé. É a Bíblia. E começaram a colocar a regra de fé a partir da palavra de um homem. Para você ter ideia, o Império Romano matou em torno aí de 3 milhões de pessoas. E nessa parte onde a igreja da época começa a perseguir aqueles que queriam seguir a Bíblia,
ela matou mais de 50 milhões de pessoas. Ou seja, era cristão matando cristão. Como assim? Por quê? Porque muitos líderes realmente se corromperam e eles colocavam a riqueza e o egoísmo deles ficava acima do que a Bíblia pedia, do que o povo pedia. Por isso, o quarto cavaleiro ele é comparado a esse período de tempo, o quarto cavalo, o quarto cavaleiro, porque era amarelo, era uma coisa morta. A fé, a verdadeira fé estava morta. O verdadeiro ensinamento estava morto. Esse é o período da Santa Inquisição. Então, deu para você entender o que são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Eles são períodos de tempo, no qual a igreja foi limpa, foi pura, depois a perseguição aos cristãos com o Império Romano, depois veio as manchas, né, colocando ali tradições e dogmas dentro da doutrina verdadeira, e por fim a doutrina verdadeira foi praticamente jogada por terra. Bom, e você talvez aí achando, né, que os quatro cavaleiros ainda vão acontecer. Deixa eu te contar um negócio que a Bíblia ensina isso pra gente, que já aconteceram. Inclusive eles representam, né, a 4 igrejas das 7 igrejas lá do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse são períodos de tempo, no qual nós vivemos o último período, que é a Laodiceia, para você ter ideia. As 7 trombetas do Apocalipse já tocou 6, só falta uma. Os 7 selos do Apocalipse já abriram 6, só falta um. Então nós temos que estudar a Bíblia a fundo. O livro de Daniel e Apocalipse são essenciais no dia a dia que nós vivemos hoje. Então que você possa estudar. Se esse vídeo clareou aí para o seu entendimento, se ele fez você entender o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, compartilhe esse vídeo, manda para outras pessoas aí e que Deus realmente possa te abençoar e abençoar a sua família. E eu te aguardo aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve aí, hein? Um abraço.